Olá, descomplicador e descomplicadora, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de hoje. E hoje a nossa aula é sobre os sublimites do Simples Nacional. Uma aula muito top que eu venho trazendo aqui para vocês. Então, se você quiser aprender tudo isso comigo, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Eu me chamo Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil, sou professor especialista no Simples Nacional e no meio. Antes de eu passar essa aula maravilhosa aqui para vocês, eu vou pedir mais uma vez de coração que você se inscreva aqui no canal. Galera, vamos lá! Mais de 80% das pessoas que passam aqui no canal veem meus conteúdos de graça e top, aprende muito mesmo, mas não se inscreve no canal. Então, em troca desse conteúdo que eu venho trazendo para vocês de graça, é de graça, muita gente cobraria por isso aqui que eu trago para vocês. Eu peço que você clique no botãozinho vermelho que aparece aqui embaixo e se inscreva aqui no canal. E, é claro, deixa o seu like para o YouTube entender que o conteúdo é bom e divulgar para mais pessoas. E se quiser também se tornar membro, dá uma olhadinha aqui no botãozinho, tem muita coisa boa para você. Vai lá, valeu? Vamos para a aula, que agora é muito importante. Primeiramente, eu quero explicar para vocês que essa sublimite, como é que veio, né? Como é que foi criado esse sublimite para as empresas do Simples Nacional. É que é o seguinte, antigamente, tá? Antes de 2018, tá? De 2017 para trás, o limite de faturamento para todas as empresas optantes pelo Simples Nacional era de 3 milhões e 600, tá? Só que veio uma alteração da lei, a Lei Complementar 155, que veio alterando a Lei Complementar 123 de 2006, que aumentou o limite de permanência, né? O limite para que as empresas permaneçam no Simples Nacional para 4 milhões e 800. Porém, os estados e municípios não aceitaram, né? Não seguiram esse aumento desse limite. Então, foi criado os sublimites. Os estados e os municípios, eles cobram, eles têm um limite menor para o pagamento dos tributos, tanto os estaduais quanto os tributos municipais, ou seja, estadual o ICMS e municipal o ISS. E esse limite, hoje, antigamente como funcionava, né? Alguns estados tinham um sublimite de 1 milhão e 800, que tinha até menos de 1% do PIB, né? Os estados e municípios que tinham menos de 1% do PIB, o sublimite era de 1 milhão e 800. Todos os outros, o sublimite era de 3 milhões e 600, tá? E agora, em 2022, tá? A partir de 2022, todos os estados e municípios têm o sublimite de 3 milhões e 600. Explica como isso funciona, o que muda nisso tudo, o que acontece, tá? O limite para estar dentro do Simples Nacional continua sendo 4 milhões e 800. Esse é o limite máximo que as empresas podem faturar para continuar optando pelo Simples Nacional, tá? Mas uma empresa, por exemplo, de comércio, que tem a tributação do ICMS ali dentro do DAS, uma empresa do anexo 1, ela faturar menos que 4 milhões e 800, mas ela faturar mais que 3 milhões e 600. Então, se ela fatura mais que 3 milhões e 600, automaticamente essa empresa vai pagar o seu ICMS fora do Simples Nacional. É isso mesmo. Ela continua dentro do Simples, ok? Todos os tributos federais vão estar enquadrados dentro do DAS, vão estar dentro do DAS, porém, o ICMS ele não vai ser tributado dentro do Simples Nacional. Ele vai ser tributado fora, como se fosse uma empresa do regime lucro presumido ou do lucro real, por exemplo, do regime normal. Vai ser tributado por lá. E aí vai ter que ver, de acordo com o seu estado, né, no caso que eu estou dando aqui do ICMS, de acordo com o estado, quais são as obrigações que tem que fazer. Se tem SPED, tem uma declaração acessória tal, como é que é feito o cálculo, você vai ter que dar uma estudada no estado. Então, se você tem cliente, né, de vários estados, tem um de São Paulo, um do Rio de Janeiro, um do Rio Grande do Sul, outro do Rio Grande do Norte, e todos eles extrapolarem o sublimite de 3 milhões e 600, você vai ter que dar uma estudada em cada estado para ver o que é cobrado em cada estado, porque como o ICMS é uma cobrança estadual, cada estado tem a particularidade, sua particularidade. Pode cobrar algo, pode acrescentar ou pode tirar algo. Então, você tem que ver dentro do seu estado, assim também como uma empresa de serviço. Se extrapolar o limite de 3 milhões e 600, o ISS vai ser pago por fora. E aí você tem que olhar a legislação do município, de cada município, para ver o que é preciso enviar, o que não é preciso enviar para esse tipo de empresa, tá? Mas assim, tem uma regrinha, tá? Tem uma regrinha única aqui para caso esse limite seja extrapolado. Não é todos o limite, não é só porque passou de 3 milhões e 600, logo que vai a ser tributado por fora, tá? Existem dois pontos, tá? Temos o primeiro ponto aqui, quando é menos que 20%, tá?
desse valor, e temos outro ponto aqui quando ultrapassa mais que 20% desse valor. Igual tem também no limite, quando extrapola aqui o limite de faturamento, a gente também tem esse limite do sublimite. Quando uma empresa ela faturou mais que 3 milhões e 600, mas menos que 20% desse valor, o ICMS ou ISS só vai ser pago por fora no próximo ano, tá? No próximo ano, tá? A partir, por exemplo, a gente está no mês 7, eu estou fazendo esse vídeo no mês 7 de 2022. Se agora no mês 7 extrapolou o limite do sublimite de 3 milhões e 600, mas menos que 20% desse sublimite, a empresa só vai pagar o ICMS ou ISS por fora no ano calendário seguinte, ou seja, no ano de 2023. Então, outubro, novembro e dezembro ainda do ano que foi excluído, que passou desse limite, desculpa, o ISS ou ICMS vai estar dentro do DAS. No ano seguinte, vai estar fora. Agora, se extrapolar do limite, 3 milhões e 600 e mais que 20%, porém, tem que ser mais que 20% e menos, é claro, que o limite aqui de 4 milhões, né? De 4 milhões e 800, né? Claro, que vai ser mais que isso, que 20% desse valor, mas tem que ser menos que 4 milhões e 800, porque se for mais que 4 milhões e 800, a empresa vai ser excluída do Simples, tá? Beleza, faturei mais que 3 milhões e 600, mais que 20%, mas menos que 4.800, ou seja, estou dentro do Simples Nacional, mas extrapolei o limite. Então, é no próximo mês, tá? Aqui já no próximo mês, a empresa já vai pagar o ICMS ou ISS por fora, tá? Então, isso aqui é muito importante. Pessoal, uma coisa bem interessante aqui, tá? É que acontece o seguinte, quando a empresa ela extrapola o sublimite de 3 milhões e 600, mas menos que 20%, ou seja, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, como é que a gente vai achar o cálculo do ICMS, já que o ICMS dentro do ano ainda vai continuar sendo tributado pelo Simples, e se você olhar na tabela do anexo 1, por exemplo, na sexta faixa de faturamento, que é quando a empresa fatura 3 milhões e 600 até 4 milhões e 800, não tem o percentual de tributação que a gente recolhe de ICMS. Então, como é que vai fazer? Tá? A gente tem que fazer todo esse cálculo aqui, quando a empresa entra nesse ponto, extrapolou o sublimite, mas menos que 20%, nós temos que fazer todo o cálculo baseado na quinta faixa lá dentro do anexo do Simples Nacional, tá? Então, a gente tem que se basear pelo cálculo da quinta faixa, tanto para o anexo 1, que tem o ICMS, tá? Quanto para as empresas de serviço, por exemplo, que tem o ISS, anexo 3, 4 e 5, tá? Então, extrapolou o sublimite, a empresa está na última faixa de faturamento, na sexta, todo o cálculo tem que ser feito baseado na quinta faixa de faturamento. Vai fazer o cálculo ali, tá? Pega o valor de 3 milhões e 600, faz todo o cálculo, tá? Pega o faturamento bruto dos últimos 12 meses, multiplica, né, diminui da parcela a deduzir, multiplica pela alíquota, né, nominal, menos a parcela a deduzir, dividido novamente pelo faturamento bruto dos últimos 12 meses. Saindo o resultado da alíquota efetiva, você aplica o percentual que tem de ICMS dentro da quinta faixa, e aí você vai achar esse valor. Mas lembrando que isso é na prática, tá? Na teoria. Na prática, o próprio sistema lá do Simples Nacional vai jogar para você o valor do ICMS a ser recolhido nesse primeiro caso aqui, tá, galera? Lembrando que é nesse primeiro caso aqui, que é quando a empresa extrapolou o sublimite, mas menos que 20%. Porque no segundo caso, tá? Nesse caso aqui, no próximo mês o ICMS não vai ser cobrado, então não vai ter que fazer cálculo nenhum. O ICMS ou o ISS já vai ser cobrado por fora, tá? Então tem que ficar muito atento a isso daí, porque é uma coisa que acontece e muita gente não sabe como fazer para passar um planejamento para o cliente, né? Às vezes a pessoa não sabe o que falar. Outro ponto que a gente tem que observar também, que nesse cálculo, para saber se a empresa está extrapolando do sublimite, a gente não leva em consideração o RBT12, tá? Não é levado em consideração o RBT12. É a receita, tá? Bruta anual, tá? Então são coisas diferentes, tá? A gente não pode confundir uma coisa com a outra, tá? Esse aqui é diferente desse, esse é diferente desse. A receita bruta dos últimos 12 meses, a gente leva em consideração
para fazer o cálculo do Simples Nacional. E a receita bruta anual, que é a receita bruta do ano corrente, que a gente faz o cálculo para saber se a empresa extrapolou ou não o sublimite, tá? Isso é um ponto muito importante, porque eu já vi casos de alunos fazerem a exclusão, já fazer o planejamento, já falar para o cliente para ele sair do Simples Nacional porque o sublimite estava sendo extrapolado. E ele estava levando em consideração o RBT12, né? E não é o RBT12, é o RBA, que é a Receita Bruta Anual. E tem outro caso também que é muito interessante, que a gente tem que ficar atento também, quando acontece, tá? Quando é, né, no ano de atividade, tá? No primeiro ano de atividade da empresa. Que aí muda um pouco, tá, galera? Que aí muda um pouco a seguinte coisa. O que acontece? Quando é o primeiro ano de atividade da empresa, a gente tem que levar em consideração a proporcionalidade, tá? Proporção dos meses que está aberta. Isso aqui é muito importante. Por quê? Se a empresa está com 2 meses abertos, vai ser proporcional, ou seja, a proporção de 4.800.000, tá? Seria 400 mil, tá? Mas a gente tem que fazer a proporção também baseado no limite de 3.600.000. Você pega 3.600.000, divide por 12 e vai multiplicar pelos meses que a empresa está aberta. Então, é a mesma coisa, extrapolar os 20%, tá? Menos que 20%, mais que 20%, tem tudo isso. Então, no primeiro ano de atividade, a gente tem que fazer todo esse cálculo que eu falei para vocês anteriormente em forma de proporção, tá? Então, tem que ficar bem claro para que vocês entendam como fazer isso daí.